Vamos lá. Vamos iniciar. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssima senhora. Gostaríamos de fazer as alegações remissivas. Somos representante legal da senhora Melissa Rodrigues da Silva, mãe do Henrique da Silva Santos, atualmente com 1 ano e 2 meses. Estamos aqui para requerir a guarda unilateral à genitora, com fundamento no artigo 1583 do Código Civil, bem como no artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família assegurar os direitos da criança. Desde o nascimento da criança, são cuidados exclusivos à genitora. Ela realiza todas as funções parentais: alimentação, saúde, higiene, atenção afetiva e acompanhamento médico. A figura paterna, embora reconheça a paternidade, ela é ausente na prática e não contribui efetivamente com a criação da criança. A guarda unilateral se faz necessária para garantir a segurança jurídica, estabilidade emocional e condições adequadas para o desenvolvimento da criança, preservando também o direito à convivência do pai, por meio de visitas previamente regulamentadas e adequadas à idade e às necessidades da criança, que é exclusivamente o aleitamento materno que a criança se encontra. Portanto, requeremos a concessão da guarda unilateral à genitora, com regulamentação de visitas e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que a Vossa Excelência possa dar. Vossa Excelência, boa noite. Dado os fatos da nossa cliente, nos baseamos e eu me baseou na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, onde diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação e à convivência familiar. Não me estendendo totalmente o artigo, senhora, mas vale ressaltar que ele também diz que, além de colocá-los a salvo, né, de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A minha cliente, nossa cliente, ela nada mais quer do que garantir ao seu filho que ele não seja negligenciado pelo pai, embora ele reconheça a paternidade, assim a negligência de direitos básicos previstos na Constituição Federal, como a alimentação, a higiene, a saúde e a educação. Também vale ressaltar que o Código Civil, em seu artigo 1583, parágrafo 1º, prevê a possibilidade da guarda unilateral sim, e está sendo atribuída esta a um dos genitores sempre que for mais benéfico ao interesse do menor. Pelo fato da criança ter 1 ano e 2 meses de idade, ele ainda está na fase do aleitamento. Então, vale se ressaltar que aqui o interesse principal da criança é a alimentação e a segurança dentro da família. Sim, Excelência.
17, independentemente da ordem de visita quinzenal, e nos dias dos pais, a criança permanecerá com o genitor das 9 às 17, também independente da ordem de visita quinzenal. Fica assegurado entre a comunicação por meios eletrônicos, em dias não presenciais entre as partes, entre o genitor da criança e a genitora. E após a fase de amamentação ou evolução de desenvolvimento da criança, as partes poderão, de comum acordo ou por provocação judicial, revisar o regime de visitas para incluir pernoites ou estender, sempre com base no interesse da criança. Excelência. Excelência, diante dos expostos, pede-se que a intimação seja feita intimação do MP, com base no artigo 178. Ministério Público está quieto. Você faz o presente. Sua Excelência, pela ordem, para não atrasar a pauta de Vossa Excelência, eu já fiz o protocolo da contestação e, em preliminar, eu já peço a inépcia da inicial por falta de pedido de fundamentação. A banca das doutoras não se preocupou em fazer pedido de procedência dos seus pedidos. Então, eu entendo que a petição é inépcia. E sendo superada a minha preliminar, por Vossa Excelência, já, se me permite, entro ao mérito. Pela ordem, Excelência. A palavra está aqui. Continue, parte de resto. Então, continuando, outra pergunta que também não ficou claro é se a parte autora, mesmo porque também, aqui, Excelência, eu não vi se houve um despacho inicial, a petição também não tem nome de Henrique. O autor da ação é Henrique, não Melissa. Então, também entendo que ou cimente ou a petição é inépcia, que elas pedem novamente a ação. Não há qualificação do menor. O detentor da ação é Henrique, não Melissa. Tá? Então, agora, só, já que fui interrompido pela doutora, patrona, doutora Luísa, vou tentar retornar o meu raciocínio. Essa é uma outra questão. Caso Vossa Excelência não entenda pela inépcia por falta de pedido de procedência e por falta de adequação na parte, eu queria saber também que não está claro aqui se já foi ingressado por uma ação de alimentos pela parte da autora. Excelência, nós vamos protocolar sim a ação de alimentos, mas num primeiro momento, eles acabaram de se divorciar e nós estamos pedindo, então querendo regularizar as visitas, mas sim estamos ingressando com a ação de alimentos. Bom, Excelência, eu acho que assim, para que não haja prejuízo, caso também superada a inépcia, se a outra parte não se opor, e Vossa Excelência compreender, eu gostaria também já de regular os alimentos, porque eu compreendo que a ação de alimentos é prioritária em relação às guardas, a guarda da criança, tá? Então também deixa eu pedir a votativa. Também já vou reiterar a Excelência pela justiça gratuita do requerido, né? E, em relação à proposta, conversando com o meu cliente aqui, ele não se opõe que a guarda permaneça com a genitora. Guarda com a genitora. Agora, em relação às visitas, a proposta do requerido é que entre 1 e 5 anos as visitas sejam livres por parte do requerido, que ele possa ver o nenê e visitas livres. Essa é a proposta. Tá? Após, aos 5 anos,
começa a pernoitar com o pai, retirando as sextas-feiras à noite, devolvendo aos domingos à noite. Essa é a proposta do meu cliente, né? Tá. Outra questão ali para ficar regulado é que nos aniversários do genitor ou da genitora, independentemente se for da visita de um ou outro, também se permaneça com aquele que estiver fazendo aniversário, porque aqui não foi citado isso na petição. Só disse que dia das mães é com a mãe e dia dos pais é com os pais. E o aniversário é com quem? Então precisa ficar regulado isso também para que não haja divergências. Então a minha sugestão é que nos dias que for aniversário do pai, do genitor, mesmo sendo um final de semana da genitora, se permaneça do pai. E no aniversário da genitora, sendo eventualmente coincidente com o direito do requerido, que se permaneça com a genitora além do dia das mães. Que sejam alternados o Natal e o Ano Novo, Natal anos pares com a parte autora e ímpares com requerido e alternados, Natais e Ano Novo. Tá? Essa é a sugestão. Tudo bem para você? Que a gente conversou? Então, acho que basicamente é isso. Excelência, todas as visitas quinzenais também não há objeção, mas a partir de 5 anos se pernoitasse de formas alternadas a cada 15 dias. Aqui também não ficou definido que nas férias escolares 15 dias com o genitor, 15 dias com a genitora, de forma alternada também.
sugestão dele é 15%, porque como ele já tem um filho, é 15% dos rendimentos líquidos, caso do emprego que ele tem, sem a incidência de adicionais PLR, horas extras, fundo, multa, férias, 1/3 constitucional, incidindo apenas sobre verbas rescisórias. Em caso de desemprego, a proposta dele é 30% do salário mínimo sem vínculo ou em caso de autônomo. Aceita a proposta? Excelência. Concordamos com o desemprego, mas não com a adição de 17%. 17% mais 13%. E as férias? Excelência. E a PL? Não dá para dar 17%, porque vai haver um desequilíbrio, uma desproporcionalidade e vai ferir o princípio da igualdade, o direito das crianças, que são irmãos. Então tem que ser 15%. Agora, aceitando os 15%, meu cliente, eu já conversei com ele concorda, além das verbas, incidir sobre as férias, a PL. Você quer falar alguma coisa adicional? Alguma coisa assim? Você quer ser adicional? Você falou férias, PLR? Não, mas não foi isso que a doutora Caína falou. Não, convênio. Ele não tem convênio. Na empresa dele não consente. Convênio. Ele tem convênios nos autos, eu pago convênio para ele? Não, porque ele só recebe um salário mínimo. Ele não tem condição de pagar um convênio. Excelência, não sei se é relevante, mas eu gostaria de saber a idade do outro filho. Porque se a gente parar para pensar, tem uma discrepância muito grande. Afinal, uma criança de 1 ano e 2 meses ele necessita de um cuidado maior do que um filho adolescente. Aqui, excelência, quer compartilhar o documento da doutora Cailene da banca? Ele tem 5 anos de idade aqui, a cópia. Sabemos que uma criança de 5 anos de idade normalmente, logicamente, não precisa mais da alimentação materna, no caso do leite. Se caso um filho sofreu alguma desnutrição ou a mãe não deixar de suprir a necessidade do leite, quem vai suprir o leite materno e o leite não, o leite líquido da criança? Fica com 16,5%. Sem chance, excelência. Se não houver acordo, então eu acredito que tem que ser por ação própria. E a gente discute em ação própria. Não é composição. Eu pedi Não, consultar. Se eles não querem fazer o acordo, tem que ser. Você não pode decidir. Consulta sempre a outra parte. Excelência, eu pediria que esclarecesse a parte autora que a criança precisa dos alimentos. Meu cliente está de boa fé. Está provado aqui que ele tem outro filho. Está provado a renda dele. Então, se for entrar com uma ação própria, essa demanda vai durar mais 3, 4 meses. Não é o que o genitor pretende. Ele entende que ele tem essa obrigação de pagar. Então, eu acho que se a parte contrária não entender, vai ser por ação própria. Doutoras, eu vou até pedir, na minha defesa, de uma forma bastante cristalina, se propuserem uma ação de alimentos, eu vou pedir oficialmente ao Ministério Público por abandono material da autora, já que não está viabilizando um acordo de acordo com as provas. Então, já jogando cristalino, eu vou fazer esse pedido em contestação, se for por uma ação própria, tá bom? Doutora, hoje a doutora está pela parte autora, amanhã está pela parte adquirida. Vamos pensar, a tua cliente trabalha? Qual é a renda dela? Não dá para a gente criar uma desigualdade entre os alimentantes. Não é justo. A própria doutora Cailene faz parte da sua banca,
inicialmente justificou lá a própria Constituição Federal. Nós temos aqui, então, uns 15%, mais metade do valor do convênio médico, que é a mãe já paga sozinha para a criança. Então, excelente. Desde o nascimento. Desde o nascimento. Os alimentos, embutidamente, já compõem esse custo. Não faz parte extra. O máximo que a gente pode ao consulta do meu cliente é que, em caso dele ter um plano de saúde dentro da empresa, enquanto haver a vigência do plano, ele colocar a criança. Não havendo vigência da empresa, ele não terá obrigatoriedade de pagar os alimentos. É o máximo que eu consigo. Senão, a gente encerra e não há discussão. Estamos consultando a nossa cliente notícia. Você que é cliente, vai ficar sem cota o semestre inteiro. Excelência, a gente vai mandar para a carruagem, eu creio que não haverá oportunidade. Ou Vossa Excelência decide, ou Excelência, aqui na ordem.